E eu entrei, fui o melhor jogador em campo. All I wanna do is make my mama proud. Never wanted to let my mama down. Staring from the ground, looking at the clouds. A million views later, look at me now. Agora estamos aqui para gravar mais um vídeo. E estamos aqui com o Itá, que foi jogador de futebol, foi lateral esquerdo. E vou perguntar um pouco da carreira, da história dele, da infância dele aí no oeste do estado de Santa Catarina, no Itá, como é que é assim, a infância? Boa tarde, meu irmão, tudo bem? Boa tarde. Obrigado pela iniciativa e parabéns pela iniciativa de poder pegar alguns ex-atletas aí que fizeram história aqui no Criciúma Esporte Clube. A minha infância foi uma infância muito modesta, muito tranquila, até porque Itá era uma cidade com 3.000 habitantes na época. Eu nasci lá e vivi até os 17 anos em Itá. Nós tínhamos negócios, tínhamos terra que a gente plantava, tínhamos uma mecânica de automóveis, venda de máquinas agrícolas, e a gente acostumou desde cedo a trabalhar com o pai e na roça também. E aí a minha vida foi bem tranquila em casa, sempre, imagina, 57 anos atrás, 62 quando eu nasci, e você ficar praticamente até 79 em casa com os pais. Na época era muito difícil dos pais deixarem você sair de casa para estudar fora, porque a gente era sempre muito apegado, e hoje a vida mudou muito. E qual foi assim, como é que começou no futebol? Meu time lá foi na cidade mesmo? Olha, nós tínhamos um time chamado Intercâmbio, um time de futebol que a gente jogava tanto no salão, 4 na linha e 1 no gol, como nós tínhamos um campinho de gramado, e nós tínhamos um time de futebol feito pelos meus irmãos e meus primos. E aí a gente começou desde novo a jogar. Eu com 14 anos, eu já era artilheiro de tudo quanto era campeonato da região. Eu era meia esquerda e ponta esquerda, eu jogava geralmente meia esquerda. E com 14 anos o Internacional de Porto Alegre, por intermédio do seu representante de Chapecó, veio lá em Itá para me buscar para fazer parte do juvenil do Internacional. E aí meus pais não aprovaram, não deixaram, aí eu continuei jogando na região, sendo artilheiro. Lá tem competições fortes lá, né? Tem, A região oeste também, ela tem uma competição amadora que envolve tanto aqui a região sul como a norte, como o oeste, então, e a capital, então é um futebol bem forte. E na verdade o italiano e o alemão eles se alimentam muito bem. A região oeste é uma região produtiva de produtos agrícolas, e a gente, pelo menos fome, a gente não passava, porque a gente comia muito bem. E aí os ossos da pessoa, eles ficam, por mesmo que você seja magro, os ossos eles ficam fortes, porque você tem todo quanto tipo de elemento que te dá uma nutrição bastante positiva. Eu até tive a oportunidade de ir lá em Itá também, jogar uma competição lá. Ah, tu já foi lá? Acho que é Termas e tal, acho que é. Termas, lá no Itá Termas? Isso. É um hotel. Vocês pararam no hotel lá? Não, era só a competição. Ah, só a competição, não tinha a competição que Sim. era Termas e Itá. Tu não conhece o Itá Termas? Só que tinha treinador que queria deixar, que não queria deixar. Ah, não teria de conhecer, é muito bonito lá. Hoje está muito bom, Itá nova, porque a Itá velha, o lago fez com que ela desaparecesse, mas hoje a área de lazer de Itá está muito bonita. E aí, depois disso tudo, você foi parar na Chapecoense? Depois disso tudo, eu fui fazer cursinho de vestibular lá em Chapecó. E aí eu fiz cursinho de 6 meses, passei para o vestibular para Bagé, para administração de empresas. E aí, em 80, eu fui estudar em Bagé. Fiquei 1 ano em Bagé estudando, e no final de 80 eu consegui a transferência para a Universidade de Chapecó. E aí eu voltei para Chapecó.
Aí é que eu fui treinar na Chapecoense, como ponta esquerda, e em seguida, já 3 meses depois, o Juarez Vilela era o treinador, ele me puxou para o time de cima, e eu jogava de ponta esquerda, e num jogo onde o lateral esquerdo, o Zé Carlos, que era da equipe titular, que há anos era titular, ele tomou cartão amarelo, eles pediram para mim jogar na lateral esquerda, e eu entrei, fui o melhor jogador em campo e nunca mais saí. Aí eu fui para a lateral esquerda, e aí, como nos outros times que eu passei, eu tinha muita facilidade em ir para o ataque, jogava sempre do ponto esquerdo e meio esquerdo, então ficou muito mais fácil para mim essa posição, e aí que eu fui me destacando durante esses anos todos. Aí depois da Chapecoense, você veio para o Criciúma? Eu fiquei 81, 82, 83, 84 e 85 na Chapecoense. Final de 85 fui vendido para o Criciúma. Eu vim para o Criciúma em janeiro de 86, fiquei até dezembro de 1992. Aí nesse tempo você ganhou vários títulos pelo campeonato estadual? Muitos. Eu perdi até quantos? São 4 estaduais pelo Criciúma, mas na época tinham 3 ou 4 taças cada campeonato, mais a final do campeonato. Então taças foram dezenas de taças que nós conquistamos. Eu, na maioria delas, acho que 87 em diante, eu fui o capitão da equipe, então praticamente fora 86, todos os outros títulos e taças, todos eu tive a felicidade de ser o jogador que levantava elas, porque eu era capitão do time. E você também foi campeão da Copa do Brasil? Falamos 91. É o título mais importante do clube? Foi o título mais importante do clube. Foi em 1991, nós fomos campeões invictos, ganhamos 6 partidas, empatamos 4, e o Grêmio, se não me engano, ganhou 5, empatou 5, alguma coisa parecida, mas nós fomos campeões invictos e o Grêmio vice-campeão invicto da Copa do Brasil. E como é que foi, nesse time que foi campeão da Copa do Brasil, o treinador era o Filipão? O Filipão foi... Como é que era assim, trabalhar com ele? O Filipão foi uma contratação emergencial que foi feita na época. Se eu não me engano, ele trabalhava lá no Nordeste, e aí o presidente Valcir Fernandes trouxe ele para cá. O treinador era o Gonzaga, e o Gonzaga começou a competição da Copa do Brasil, depois entrou o Filipão, e no meio dessa competição nós em Caxias do Sul fomos rebaixados para o Campeonato Brasileiro da série, de uma série, se não me engano, é a série amarela, e aí o Filipão tinha praticamente sido dispensado. Aí nós pegamos o presidente, o Vanderlei Sarandi, fomos lá, conversamos com o presidente para não deixar ele ir embora, porque nós tínhamos um time tão certinho, nós tínhamos sido com o Olivier Coupe terceiros colocados em 90 da Copa do Brasil, e o nosso time era muito certinho. Nós tínhamos um time muito bem organizado pelo Olivier Coupe, tática e tecnicamente, e em 91 chegou o Filipão, só deu continuidade ao trabalho que o Olivier Coupe tinha feito, e nós sagramos campeões da Copa do Brasil. Tanto nós que tínhamos um time certinho, como o Filipão chegou aí e era um novato, vamos dizer assim, como treinador. Nós tínhamos um relacionamento muito bom. Por onde o Filipão passa também, o relacionamento dele é sempre bom. E eu acho que quando todos juntos querem chegar a um objetivo, ele fica mais fácil de ser alcançado. E depois desses anos que ficou no Criciúma, você foi para São Paulo jogar no Santos? Daí primeiro nós fomos campeões da Copa do Brasil, depois nós participamos da Libertadores da América. Nós fomos campeões da primeira fase, que tinha o São Paulo no nosso grupo, e nós perdemos a vaga para a semifinal da Copa da Libertadores aqui em casa, no empate de 1-1 com o São Paulo. Esse é o maior mágoa da minha vida, de eu não estar em campo, porque eu fui expulso em São Paulo, onde nós perdemos 1-0. Nós tínhamos, na verdade, na época nós tínhamos o time, que era o Olivier Coupe de novo, o treinador em 92, ele tinha voltado, o Felipão foi para o Grêmio, e o Olivier Coupe,
que tinha ido para o Internacional, voltou para a Libertadores. E aí nós continuamos naquela sequência de bons jogos. Na época nós tínhamos, sem dúvida nenhuma, taticamente e tecnicamente, o melhor time do Brasil. Só que o São Paulo tinha 5, 6 jogadores da seleção brasileira e tinha um treinador e tinha mais nome. Então as coisas aconteciam. Daí nós terminamos a Libertadores em 5º colocado. Aí eu fui vendido para a Arábia Saudita em final de 92, em dezembro eu fui vendido. E fiquei 4 meses na Arábia, mas como eles não cumpriram com nenhuma dos quesitos que estava no meu contrato, eu voltei para o Brasil. E quando eu cheguei, o Berdan, que foi jogador do Santos, ele me ligou dizendo: "Tato, não quer ir para o Santos?" Eu digo: eu estou bem fisicamente, posso ir. Era só para o hexagonal final do Campeonato Paulista. Era Corinthians, Santos, São Paulo, se não me engano, Palmeiras. E mais 2 times aí, que eu não recordo na época. Mas daí nós fomos lá, fizemos esses 10 jogos pelo São Paulo aí, pelo Santos. E depois o contrato foi encerrado e aí eu fui para 93, eu fui para o Grêmio. Saí do Santos e fui para o Grêmio. Na verdade não foi bem para o Grêmio, eu tinha sido contratado pelo Vitória da Bahia em junho de 1993, depois tinha acabado para o Campeonato Paulista. E não cumpriram também com o que eu tinha acordado lá. Eu fiquei 15 dias lá treinando, ninguém tinha feito nada para arrumar apartamento para minha família. E aí o Grêmio me ligou, o Jorge Machado, que era o empresário, me ligou pedindo se eu não quisesse ir para o Grêmio. Tranquilamente falei com o Paulo Carneiro, que era o presidente do Vitória. Me desliguei do Vitória e fui para o Grêmio. E naquele ano houve uma coisa bem esquisita, porque o Grêmio era um dos times grandes do futebol brasileiro e nós nem classificamos. Nós ficamos... E aí o Vitória foi vice-campeão brasileiro e nós ficamos no meio da tabela. Daí eu saí do Grêmio, começo de 94. E aí tem uma situação esquisita também. Eu joguei no Grêmio, na época do Grêmio tinha o Branco, que era lateral esquerdo também, e a gente se dava muito bem, só que o Grêmio precisava de um nome a nível nacional e internacional, porque o Grêmio estava sem elenco, e aí trouxeram o Branco, machucado. O Branco jogava uma, eu jogava 2, 3, e na verdade eu fui o titular durante os 6 meses que eu tive no Grêmio. Praticamente 70% dos jogos fui eu que joguei. E aí no final do campeonato, tranquilamente eu achei que eu ia ficar no Grêmio. Aí o Felipão saiu daqui, como nós tínhamos nós tínhamos um ótimo relacionamento. A diretoria do Grêmio disse: se o Felipão te quiser, nós te queremos aqui. Aí eu não fiquei. Então as coisas acontecem, às vezes tu ajuda uma pessoa, ela poderia ter sido ajudada também e não fui, então, mas são coisas do futebol. Acho que isso e o Grêmio começou depois que ele ficou no meio da tabela, para baixo da tabela, ele se reorganizou, recontratou muitos jogadores e teve aquela fase vencedora com o Felipão no comando. Mas são coisas do futebol. Aí depois eu fui para o interior de São Paulo, em 94, no começo do ano fui para o Taquaritinga, para ficar 2 meses lá para jogar o campeonato da Série A2. Terminou meu contrato lá, eu fui para o Atlético do Sorocaba, na Série A3, que terminava até a metade do ano. Em 94 o Bahia me ligou pedindo se eu não quisesse jogar lá. O Joel Santana era o treinador, Paulo Maracajá era o presidente do Bahia, e eu fui para o Bahia jogar no Bahia. E mais uma vez peguei um time todo estraçalhado. Todo errado. Todo errado, os planejamentos do Joel Santana com o grupo era completamente
A gente é acostumado aqui a treinar 2 vezes por dia aqui, praticamente na sexta-feira só tinha um período, e lá tu trabalhava um período, com raríssimas sessões tu trabalhava, daí um time não pode ir para frente. E aí eu fiquei 4 meses no Bahia também, não quis mais ficar e eles também não quiseram mais, até porque eu não gosto quando eu falo as verdades, não doa quem doa. Eu acho que a gente tem que estar dentro de um grupo feliz, satisfeito e tendo suporte necessário para você conseguir objetivos. Se tu não tiver isso, se é para ir para um time jogar futebol, só jogar, sem tu ter uma esperança de um título, de alguma coisa parecida, aí eu também não era desse tipo de situação, eu não gostava. E aí eu saí do Bahia e voltei para casa. Aí, em 95, dezembro de 95, quando eu estava aqui, a Chapecoense me ligou e vem aqui vamos dar uma conversada. O seu Vicente Arenari era o técnico, a diretoria era da Chapecó, o seu Plínio Denez, pai com o Plínio Denez filho, hoje o Maninho é presidente da Chapecoense, e eles estão desde 95 junto com a Chapecoense. E aí eu fui para lá, eu tenho um contrato, também fui muito feliz na Chapecoense, até porque 81, 82, 83, 84 e 85 não tinha dado nenhum título para a Chapecoense, porque eu era muito jovem ainda. Depois eu fui com mais experiência, eu já tinha 31 anos, 32, fui para a Chapecoense. Nós fomos vice-campeão da primeira taça, campeão da segunda taça e vice-campeão aqui em Criciúma, dentro do Gilberto Wilson, onde houve toda aquela confusão. Aí em 96 eu refiz o meu contrato com a Chapecoense, e aí nós fomos campeões do primeiro turno, vice-campeões do segundo turno e campeão catarinense, em cima do Joinville. Aí, em 96 acabou meu contrato, eu saí, o Avaí me ligou, 97, janeiro de 97, para ir para lá para montar a sua equipe. Aí eu fui para lá, nós montamos a equipe, o Gonzaga era treinador, levei alguns amigos meus, que depois a decepção foi tão grande que, um em especial, mas são coisas de futebol, né? Nós somos campeões da primeira taça de 97, vice-campeões da segunda e campeão catarinense em cima do Tubarão, em 97. Em 98 eu refiz o meu contrato com o Avaí, fomos campeões do primeiro turno, do segundo turno, e com certeza nós íamos ser o campeão catarinense se não tivesse, o seu presidente não tivesse, juntamente com o seu diretor de futebol na época, inventado moda e trouxeram 2 elementos, 2 treinadores para treinar, que não tem como ser campeão com esse tipo de situação. E aí nós não fomos bicampeões catarinenses. E aí eu saí do Avaí também e o prefeito de Fraiburgo veio aqui em 99, no começo do ano. O Fraiburgo tinha ingressado na primeira divisão e queria que eu fosse para lá para ajudar a montar o seu time, para fazer um bom campeonato, para não cair. E eu fui para lá, ajudei a montar o time, o Rafael Grandite era o treinador, fizemos um bom campeonato, ficamos em 5º colocados. Só ficamos atrás do Avaí, Figueirense, Chapecoense e Joinville. Então fizemos um bom campeonato e aí eu saí de lá e encerrei minha carreira. Aí tu foi jogador? Daí eu já estava 3, 4 anos sem receber dos clubes. Que era tua hora? Ou aconteceu assim? Não, aconteceu muito inesperado, mais pela falta de pagamento dos clubes para comigo, do que eu gostaria de ter largado. Poderia ter continuado mais uns 3 anos, tranquilamente, jogando. Eu larguei com quase 38 anos, eu poderia ter jogado até os 40, 41, muito tranquilo, até porque eu me cuidava muito, eu era capitão da maioria das equipes onde eu joguei, e eu sabia do meu potencial psicológico em cima dos meus companheiros, dos meus comandados e da própria diretoria dos clubes onde eu vestia a camisa. Então, aí, unicamente, exclusivamente por falta de pagamento dos clubes, eu decidi abandonar. E depois que tu se aposentou,
qual foi o trabalho que tu teve no futebol depois da aposentadoria? Na rádio, como treinador? 2000 eu fui contratado pelo Criciúma aqui para ser o diretor de futebol. E aí eu estava saindo de uma função, fui para outra função que eu não estava ainda muito preparado para isso. E eu tive algumas, até pelo meu jeito de ser, que eu gosto que as coisas sejam perfeitas, que eu gosto que as coisas sejam bem organizadas, eu não consegui colocar em prática, por N fatores, o que eu tinha em pensamento, daí divergência de opiniões e seus desentendimentos com comissões técnicas e com a diretoria, a gente fiquei só 6 meses aqui no Criciúma. Depois em 2000 eu fui para o Avaí, fui lá para ser auxiliar técnico do Flamariel Nunes. Depois saiu o Flamariel Nunes, veio o Adilson Batista, eu fui auxiliar técnico dele também, juntamente com o Ivair. Fiquei 1 ano no clube e aí eu acabei saindo do Avaí, fui treinador do Caxias de Joinville, depois fui treinador na época eu estava no Avaí, desculpa, eu fui treinador interino por 4, 5 jogos na Copa Sul-Americana, que tinha aqui, Sul-Brasileira, alguma coisa aqui, Sul-Minas, desculpa. Tá, Copa Sul-Minas. A Sul-Minas. O Adilson Batista tinha caído, porque tinha perdido alguns jogos e eu fiquei de treinador por 2 ou 3 jogos ou 4. E aí depois eu saí, peguei o Caxias de Joinville, fomos vice-campeões estaduais. É uma confusão longa com o time de Birama, que era o time do filho do presidente, então para tu ser campeão em cima deles não é muito difícil. E depois eu fui treinador do Tiradentes Tijucas também. E aí não tive mais oportunidade, mandei muitas e muitas vezes todas o meu currículo para o Luiz Felipe Escolar, o Felipão, em Portugal, onde ele estava, pedindo uma oportunidade, porque ele estava com uma moral grande lá para mim treinar um time da 2ª divisão lá, tudo. Nunca tive retorno e fiquei muito chateado com isso na época mesmo. E acho que as pessoas, pelo menos, têm que respeitar as outras e dar pelo menos um voto de confiança ou pelo menos dar atenção. É uma resposta, né? Não precisava dar uma resposta, dar uma atenção, só isso. Não precisou, mas não foi me dado a oportunidade e aí eu fui convidado em 95 para trabalhar com imóveis e a partir dali eu não tive mais uma sequência no futebol. Aí trabalhou como comentarista na rádio? Daí vários anos eu trabalhei. Na verdade eu não queria, porque eu tenho uma personalidade muito forte. O que eu tenho que dizer para ti, eu vou dizer na tua cara, olhando para o teu olho. E quando eu falo é porque, na maioria das vezes, eu estou com a razão, senão eu baixo a minha cabeça e fico quieto. E como comentarista, alguns torcedores não enxergam o futebol da maneira que ele é vivido e de que ele é jogado. E como eu convivi 20 anos na maioria dos clubes, eu fui capitão das equipes, eu tinha uma larga experiência, eu era um jogador que era vidrado, o meu objetivo, o meu foco sempre foi título, e na maioria das equipes onde eu joguei eu conquistei títulos, principalmente aqui em Santa Catarina, Avaí, Criciúma, Chapecoense e Avaí, e a minha luta sempre foi para que as coisas acontecessem. Então, continuando, aí como eu tive 20 anos jogando futebol e eu tinha dentro da minha cabeça os objetivos fundamentais que um clube, para sobreviver, para sua torcida comparecer, para dar certo um trabalho, você tem que conseguir títulos. Se você não conseguir títulos, você não consegue. Está aí o Criciúma hoje, que está desde 2012, que não sabe nem o que é um título. Então, foi o Catarinense? Foi o Catarinense? Sim. Mas nem me lembro que ano que foi. Acho que foi 2012? Mas foi o Campeonato Brasileiro também, 12, que ele subiu. Vitor Bicho, com o Tio Wellington. Então esse é não tem clube que dê certo. A sua torcida cansa,
as coisas não acontecem do jeito que deveria ser, é mal administrado, é mal conduzido, são pessoas erradas que vêm para dentro do clube, são oportunistas que muitas vezes entram só para sugar o clube, e as pessoas, os diretores, os presidentes, o comando todo não enxerga isso e dá no que dá. Mas a gente tem esperança ainda de que o Criciúma possa voltar a fazer com que o seu torcedor tenha um pouco de felicidade. Esse ano tá caminhando um pouquinho melhor já. Agora contrataram um treinador de nível, um pouco melhor. Que deram condições para ele contrataram um diretor de futebol que já tem uma experiência. Sim. Mas ainda falta alguma coisa dentro do clube, ainda falta um diretor de futebol que cuide só dos jogadores, que saiba a língua dos jogadores, porque não é possível que um clube, que um grupo de jogadores não possa se mobilizar e num campeonato brasileiro, tanto no passado, mas agora que vai vir uma cobrança maior, eles não possam se superar frente ao Cuiabá, frente a maioria dessas equipes da Série B. Então eu acho que as picuinhas dentro do futebol que as pessoas não enxergam é que resolve muitas vezes o comportamento de jogadores para que eles possam traduzir para dentro de campo o que se espera que eles façam na realidade. E a Rádio largou, acho que foi ano passado, assim, né? Foi ano passado. Eu estava na Nação Maior, já tinha avisado o Adelor Lessa, que era o proprietário, de que eu não teria mais vontade de participar, até porque você, como eu te falei, você muitas vezes se aborrece, e não é nem se aborrecer, é para não pegar vamos dizer assim, para não se chatear ou não chatear os torcedores, vamos dizer assim, para não chatear os torcedores com a tua opinião. Então a minha opinião é uma opinião segura, uma opinião forte, eu sou muito realista e muito exigente nas minhas opiniões e no que eu quero que as coisas aconteçam dentro de campo, até porque eu fui. Nesses 20 anos de futebol, eu sempre fui muito exigente e eu não teria, vamos dizer assim, não me daria o direito de não continuar sendo exigente pós-futebol. Eu acho que as coisas têm que ser organizadas para dar certo. Então é isso. Agora você trabalha com o Mauro. Eu estou na imobiliária, fazem 14 anos que eu tenho imobiliária. Estou muito feliz com isso, não é o que eu pensava em fazer na vida, porque o que eu pensava fazer era ser técnico de futebol para passar os aprendizados que eu tive durante esses 20 anos, que eu peguei muitos técnicos bons, e principalmente o Levir Coupe, que deu um padrão de jogo para um time como o nosso, que nós tínhamos um grupo muito unido, e isso a gente tem que fortalecer. Quando você consegue ter companheiros dentro de campo, tanto dentro como fora de campo, colegas que estejam imbuídos de um propósito parecido com o teu, as coisas acontecem assim. E o que aconteceu em 86 aqui em Criciúma, até 92, até final de 92, quando eu fui para Chapecoense, depois quando fui para o Avaí, nós tínhamos sempre um grupo muito unido. Eu era um capitão muito exigente, eu cobrava muito dos meus atletas, eu mandava o treinador concentrar na sexta-feira para não deixar sair na sexta. Então eu tinha uma série de coisas que eu reconheço sim, que eu era muito chato, mas a minha chatice resultava sempre em trabalhos bons, em campeonatos, bons resultados e títulos, que é o mais importante. Então, por isso que hoje eu sou tratado como capitão aqui em Criciúma, capitão e tal, porque nós somos vencedores e não é mérito meu, é mérito dos grupos que eu peguei, que faziam parte de um contexto geral e que as coisas aconteciam porque todos queriam. Eu era só um elo dessa corrente, mas um elo maior que fazia tudo para que as coisas acontecessem sempre da melhor maneira. Então eu fico feliz por ter participado e ter conquistado muita coisa boa aqui em Criciúma. Não queimo meu nome por nada. Eu acho que o nome que eu fiz ele vai ficar eternamente aqui dentro de Criciúma, porque eu procuro levar a minha vida muito tranquilo, sou muito família e
Eu acho que a vida ela vai passando e quanto mais tu se cuidar para não te atrapalhar, vamos dizer assim, para não deixar coisas ruins acontecerem contigo, com a tua família, com a tua moral que tu tinha, com a vida que tu teve aqui, é muito melhor. Então eu vivo muito tranquilo aqui em Criciúma. É a cidade que eu escolhi com a minha esposa, que é daqui, e os meus 2 filhos para morarem. E é isso que eu vou continuar fazendo. Então é isso. Essa aqui foi a entrevista. Um pouco da história aí da trajetória do futebol, pós-futebol do Itá. Só que antes de terminar a entrevista, eu queria trazer uma camiseta para ele do Criciúma, para ele autografar. Essa eu já autografo com o maior prazer. E essa já teve o autógrafo, acho que Tu tem do Vanderlei? Do Vanderlei, do Saradi, acho que é do Griso. Do Griso. Agora vai ter do Itá também. Vamos lá, né? Aqui ou aqui? Não, ele Pode aparece, né? Tem que fazer onde aparece. Essa aqui? A gente faz aqui, essa é a branca. Ah, branca não, foi isso aqui. Estica aí pra gente fazer, ó. Ixi, é que tá meio velhinha já. Como é teu nome? Nicolas. Agora tem que ser o calado. Aqui assim também. Então esse aqui foi o vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o like, comentar aí algum outro jogador da época dele, ou da época de agora do Criciúma, vocês querem que eu traga aí pra estar fazendo entrevista. É isso aí. Esse aqui foi o vídeo, fechou?